boa tarde a todos e a todas. Uma saudação aqui especial e breve, né, professora Cláudia Lima Marques, diretora dessa faculdade, Ana Paula, vice-diretora, que nos acolhe, a Tânia aqui pela JC, que nos coordena aqui, os colegas aqui do painel, João Ricardo Costa, que também é uma referência de magistrado para mim, tive a honra de integrar a direção dele na Associação dos Magistrados Brasileiros, quando ele presidiu, né? Rodrigo Trindade também, um grande magistrado trabalhista, dirigente também associativo. Então, cumprimentar os amigos e amigas, sem nominá-los aqui que estão presentes, para não esquecer de alguém, né? E um agradecimento especial à nossa amiga Mara Lorenzo, que me fez o convite de intimação, né, para isso, né? E não sabia que, na época, eu aceitei, não sabia que era um tema tão difícil, né? Eu sempre digo que é mais fácil a gente falar quando a gente conhece aquele assunto, né? Os mais jovens aí vão chegar lá e vão ver. Aí a coisa flui, mas o tema aqui não é do dia a dia. Obviamente, a gente tem impressões sobre isso, né? E eu pensei aqui, então fiz uns apontamentos, né? Não vou falar tanto do processo eletrônico, que então, o colega João Ricardo já referiu, que da Justiça Federal ele é até uma referência do ponto de vista já da sua consolidação e tem uma replicação nacional em outros tribunais. Eu acho que tem um ganho muito grande, mas eu queria colocar dentro de um pacote toda essa questão da informatização, desses meios digitais, dos processos eletrônicos e até a inteligência artificial, que eu acho que é um grande desafio e temor que nos passa, né? Que eu acho que é uma tendência natural, né? A gente não vai evitar essas questões e elas têm aspectos positivos, obviamente, né? Tem importância. Por que tem uma importância tudo isso? Porque nós temos uma capacidade processual de grandes quantidades de dados, quando você consegue processar com esses meios, você consegue obter informações de outros sistemas, né? Quando utiliza essas ferramentas, você tem mais movimentação rápida, nós temos uma judicialização muito grande no Brasil, né? Você tem acesso de qualquer local, hoje qualquer tipo de equipamento, né? Te auxilia nas pesquisas, né? Eu estudava também em Porto Alegre aqui, fazer uma pesquisa, tinha que ir lá na Assembleia, né? Para fazer uma pesquisa no Protazente, né? E aí a gente imprimia naquela impressora e ia para o escritório, quando eu advogava, e agora a gente imprime, né? Agora eu não dou aula só eventualmente em pós, né? Mas os professores sofrem, né? Porque não dá para dizer que está atualizado, o aluno vai dizer ao professor, acabaram de jogar aqui, não sei o quê. Então, o celular, né? Não sei o que proíbe o celular na sala de aula, né? Então, a questão da pesquisa, não só jurisprudencial, mas acadêmica, é muito importante. E eu acho que uma contribuição desses instrumentos, eu estou falando de informatização, meios digitais, até inteligência artificial, depois eu quero fazer um comentário mais particular, é nessa questão da automação de tarefas rotineiras, né? Agora nós temos riscos, né, e cuidados, né? Porque eu acho que as questões mais delicadas são desafios no plano ético, né? Dessa utilização, né? E também desafios legais, né? Porque podem violar prerrogativas, né, daqueles que têm o poder decisório para isso, né? Também questões de acesso, de preservação de dados, né? E também um desafio social, eu acho que isso é um cuidado, que pode melhorar essa inclusão, mas também, se você não tem uma inclusão de acesso a esses dados, você cria uma elitização disso. No judiciário, eu queria apontar algumas atrações e tentações, que eu resolvi chamar aqui, né? Primeiro, isso que eu falei, a grande litigiosidade, né? Número de processos, obviamente, isso facilita, né? Obviamente. Mas, por outro lado, tem outros custos que podem reduzir a necessidade de quantidade de juízes, né? E servidores, eu aqui na frente dois dirigentes associativos, né? Então, eu acho que isso também tem um lado que a gente não tem, né? Que eu vou falar apontar mais à frente, que o poder decisório não pode, vamos usar aquilo, vou simplificar, ser mecanizado, automatizado, né? Ou por robotizado, né? Então, o ruim, isso incentiva também, né, a redução dos postos de trabalho, né? Então, isso é um cuidado.
eu vejo assim, queria dar um depoimento, eu que pego a Justiça Federal, e assim, os colegas sempre brincavam, vocês são primo rico, dizendo, né? O primo rico. Porque a Justiça Federal sempre foi uma justiça com grande estrutura, recurso e tal. E eu, curiosamente, alguns conhecem, eu sempre estou meio envolvido em algumas polêmicas, né? Quando a gente é meio fora da curva, né? É normal entrar nessas questões. Em 2016 eu dei uma entrevista no Sul 21 e eu falei, na época, e o jornalista sempre consegue pegar uma frase e dar aquele destaque. Eu disse que nós íamos pagar muito caro pela exposição da mídia, os holofotes e tal. E já pagamos, né? Eu tenho até batido nisso. E eu só estou fazendo esse gancho porque toda essa criação dos falsos heróis, desses grandes combatedores, né, que é o erro, dizer que o juiz tem que combater corrupção e crime, não é o papel do juiz, o juiz, né, fazendo parte do juiz, ele tem que julgar de acordo com a lei, a Constituição, as provas de forma imparcial. Quem combate é as autoridades do Estado, é a polícia, o Ministério Público, o juiz, não pode ser isso. Nós, com essa criação, nós geramos uma contra-reação, porque também criminalizamos a política com esses movimentos. E aí, eu só estou fazendo esse registro, porque aí teria me empolgar em muitas coisas e fugiria do tema, e efetivamente já teve um preço na Justiça Federal. Hoje nós temos uma redução sanitária, desde até a questão, que hoje está até dificultando porque o processo eletrônico do EPROC da Justiça Federal, a grande vantagem é que ele foi produzido, ele é atualizado, inovado pelo próprio corpo da justiça. O que é bom, porque você tem o controle, não precisa terceirizar para uma empresa que um pouco se apropria daquilo e depois vai delegar. A gente sabe hoje como não é fácil ficar mal. Mas hoje você não tem, por exemplo, com as reduções, não pode repor a servidores que se aposentam. Isso para nós é uma coisa que só se o cara morrer ou de exoneração. Então chegamos a esse ponto. Então esse é o primeiro cuidado dessa atração. Obviamente que tem a existência de muitas atividades que são repetidas, burocráticas, padronizadas, esses fluxos processuais, e que ajudam, porque nós temos alguns tempos que são mortos do processo, do ponto de vista mesmo do processo eletrônico, tem uma parte disso. Eu vou dar um exemplo de um projeto que me foi apresentado, e vou dizer depois, que está funcionando há pouco tempo na Justiça Federal, sobre isso. Também tu tem muitos dados estruturados e tu vai ter uma agilidade maior na tramitação. Mas o que me parece, qual é o desafio de tudo isso? Primeiro, transparência para a adoção desses instrumentos, que se saiba o que está acontecendo. Que o algoritmo, como é que funciona isso, Então, explicabilidade desse algoritmo, como é que é isso? Porque a gente sabe que eu não sei responder isso. Então, esse é o desafio, E uma compreensão para que os operadores do direito e os cidadãos que são afetados pelo sistema jurisdicionado, eles têm uma compreensão, vamos supor que na utilização, desde de um simples informatização do processo até o uso de uma inteligência artificial, que é o que está se pressionando hoje, E eu aí já antecipo, com uma tendência de querer substituir o humano nesse sentido. E então tudo isso você tem que ter essa transparência, essa compreensão que aquilo não está afetando o seu direito de proteção, o seu direito que ele busca na justiça. E como justificar eventualmente as decisões que são tomadas por esse sistema automatizado. Isso que é a grande. Então essa ética de privacidade, ela tem que garantir a proteção dos dados pessoais dos indivíduos envolvidos nos processos e evitar também qualquer forma de discriminação, injustiça algorítmica, se ela pode dizer assim, Então, essa questão passa por uma confiabilidade do judiciário. Então, me parece que o limite dessa automação, ela vai até as atividades decisórias, Uma questão você tem uma necessidade, uma tendência, precisa ter confiança, segurança jurídica, mas o limite tem que estar nessas atividades burocráticas, nas atividades de registro de dados processuais, movimentações ordinárias, intimações, citações, aqui já falando de inteligência artificial um pouco, e dedicar, porque daí você tem uma justificativa que você pode dedicar mais tempo para as decisões complexas,
para as decisões mais sensíveis. Isso seria um ganho. Agora, como fazer isso? Eu penso que é um desafio que está colocado, porque esses temas, eles vêm de uma forma que eles atropelam, né? E quem não pega o bonde, como se diz, fica para trás. E essa automação é cabida nas decisões que envolvem mérito, né? E de decidir. Porque precisamos aí do olhar humano, né? Tem uma subjetividade envolvida quando se decide. Eu, que vim da advocacia, mas já estou há 12 anos no judiciário, eu não consigo enxergar, né, uma coisa que você garantir que aquilo tramite mais rápido, que te incorpore alguns elementos, mas a decisão precisa do olhar humano, porque já se fala, né, que podemos, né, para esses pedidos, essas coisas, ter uma decisão assim. Mas quem vai definir que a decisão tem que ser assim, né? Aí a gente sabe quem pode estar no poder, ó, falando em justiça que envolve pessoas mais carentes, a justiça do trabalho, né? Como é que você protege nessa questão? E precisamos ter também, a decisão não é uma mera aplicação de fatos da lei, tem que ter uma compreensão filosófica, política, histórica, né? Daquilo que está envolvido, né? Ou o judiciário ser tratado apenas como um número, né? Um objeto de toda essa questão. E eu agora, para finalizar, quero dar um exemplo. Eu confesso que eu não tenho autoria, foi apresentado no terceiro encontro da Justiça Federal, fizemos há mês, mais ou menos, reuniu todo o Tribunal de Justiça de Primeiro Grau, que foram